sonora da sua vida. Carolina, uma menina bem difícil de esquecer. Essa vida me levar. Os gostos podem variar, mas somos todos ouvintes assíduos. Alguns nasceram para compor, outros para cantar. Mas antes disso tudo ser música para os nossos ouvidos, tem alguém que precisa se concentrar não para tocar as notas, mas para produzir os instrumentos musicais. Esse é o trabalho do luthier. A paixão pela música e a curiosidade levaram Paulo Penteado a seguir a profissão e abrir o próprio negócio. Eu vim aqui com a ideia, desde o início, de ter um diferencial. Esse diferencial era o quê? Não ter limites para questão de modelo de fabricação, questão de pintura, trazer captadores diferentes, peças diferentes que o pessoal não consegue achar no mercado. Aqui é a oficina onde os instrumentos ganham vida, mas antes da guitarra ficar assim, tem um processo de fabricação que pode durar até 40 dias. Paulo, vou pedir para você explicar para a gente um pouquinho do passo a passo. Certo, vou fazer uma explicação bem resumida aqui. A gente começa com essa madeira bem bruta, né? Faz a colagem dela e depois faz o desenho já do modelo escolhido nessa madeira e vem fazendo o corte, né? Tanto do braço quanto do corpo. Depois disso a gente vai fazer a furação para receber captadores, né? Faz a medida do braço bem específica, certinho, para o encaixe com o corpo, que isso é uma das partes mais importantes, assim. E depois disso vem o lixamento, aplica a seladora, né, para tampar a madeira para poder receber a pintura. Na luthieria do Paulo é o cliente quem manda e o instrumento sai personalizado. A gente gosta de falar isso, que tudo é possível, né? Às vezes tem uns projetos muito loucos que não tem como fazer, né? Mas a gente gosta muito de desafios, que a gente trabalha com o sistema aqui de aerografia. Até um negócio até que foi o diferencial nosso aqui, que é uma espécie de tatuagem em guitarra. Às vezes o cara compra uma guitarra já de marca, que existe e tal, mas ele não está satisfeito com o shape de braço, com a pintura, com o som, então a gente possibilita ele ter esse leque de opções, né? Pode trocar captador, pode pintar, pode mudar modelos. Antes de levar para casa, uma palhinha para conferir o resultado. Exemplares como a guitarra e o violão são populares, outros nada convencionais instigam. É o caso dos instrumentos confeccionados por Raja, personagem de uma história que é mística até na trilha sonora. E tudo começou num sonho com instrumentos indianos. Eu via sempre ele em sonhos, assim como outros instrumentos, né? Principalmente o sitar, o surbahar, que seria um sitar maior do que esse ainda. Seria o baixo sitar. Então eu via eles dentro de um quartinho, eles pendurados assim, no alto. E eu entrava nesse quartinho para pegá-los e mostrá-los para as pessoas, como se eu estivesse vendendo numa loja. Então esse sonho eu tinha desde criança, e esses sonhos começaram a partir dos meus 8 anos de idade. E eu fui negando isso, né? E a partir dos 23 anos, eu comecei a me aproximar bastante da cultura indiana, né? Eu fui professor de yoga, então essa informação chegou para mim e se incorporou. Raja tornou-se luthier apenas por meio da observação, e um instrumento cheio de detalhes como o sitar leva 30 dias para ficar pronto. Esse sitar ele tem 13 simpáticas, né, que são as cordas de ressonância, essas cordas, as cordas que vêm embaixo aqui. As cravelhas são essas, as cravelhas que controlam as cordas simpáticas, né? É como se fosse um reverberador natural. Quando você toca uma nota, ela reverbera embaixo. E nem é preciso ir tão longe para encontrar criações inusitadas. Aqui no Brasil, o Acti é um exemplo disso. O grupo mineiro constrói os próprios instrumentos musicais e Leandro é um dos inventores. O processo de invenção e criação dos instrumentos, a constante pesquisa em cima de possibilidades timbrísticas, foi um vislumbre para mim. Então, a partir de então, foi quando eu comecei a construir os primeiros instrumentos, as primeiras brincadeiras, assim, os primeiros testes, os primeiros experimentos.
Eu trabalho com eles lá no ateliê, viajo em shows, oficinas, sempre cuidando dos instrumentos deles. O que mais impressiona é a facilidade que esses artesãos da música têm para criar. Foi demorado, né? Tive que pegar as ferramentas e começar a escavar a madeira e começar a dar forma a ela. E logo depois montar, né? Fazer os testes. E isso demandou muito tempo, muita perda de madeira, dinheiro. Primeiro eu fui só como músico mesmo. Foi passando o tempo, eu sempre fui muito fuçador, né, assim, brincava, me fuçava nos meus brinquedos e tal, e depois eu passei a querer abrir meus instrumentos, né, eu ganhei uma guitarra e eu comecei a ficar muito interessado de como é que era o funcionamento daquilo por dentro, né. Eu descobri que eu tenho uma facilidade para lidar com ferramentas, para lidar com medidas, cálculos, desenho, projeto, né, para poder lidar tanto com o fato de você pensar em algum instrumento, ter aquela ideia inicial, esboçar, até chegar ao resultado final e muitas vezes ver que aquele resultado ele pode se desdobrar em vários outros.